Graça e paz. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda à Igreja Metodista da Luz. Estamos mais um domingo à espera deste tempo que passe. À espera de que possamos voltar à nossa vivência comunitária, a celebrar dentro da nossa comunidade física, estarmos como irmãos e irmãs. Enquanto ainda não podemos, o convite hoje é sermos gratos. E mesmo distante, estreitar os laços da intencionalidade. Que a nossa intenção seja a comunhão com Cristo para gerar libertação dos nossos irmãos. Que possamos libertar os cativos, que possamos nos libertar dos cativos, que possamos fortalecer os enfraquecidos, levantar os caídos e aí construir um novo céu e uma nova terra. A convite da pastora Eliade, gostaria de partilhar com vocês uma reflexão. Uso para esta reflexão a passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos de 9 a 13. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e o que fez o que disse ter feito. Ele fez dele o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. Esta é a palavra de salvação para a nossa vida hoje. Pensava esses dias, e eu estou trilhando há uma semana, os chamados exercícios espirituais escritos por Inácio de Loyola, fundador dos padres jesuítas. E nos exercícios espirituais, logo no começo, a gente se depara com um princípio e fundamento. Para se trilhar este caminho de exercício espiritual é ter a consciência de quem é Deus e quem sou eu. É um pensamento um tanto quanto dual, porque nós separamos Deus em um patamar e colocamos nós em outro patamar. Mas estes patamares se unem quando nós criamos a consciência da nossa identidade. Temos consciência de quem realmente somos, da nossa identidade, ou somos um fruto da polarização dos sistemas? A polarização dos sistemas vai nos identificar com um número da certidão de nascimento, com um número de RG, de CPF, de RNM, RNE para quem é imigrante, um número do cadastro único da assistência social, um número do nosso SUS, um número do nosso obituário, um número da nossa cova. A polarização dos sistemas vai nos identificar como uma taxa de minoria, uma taxa de população negra, uma taxa de população periférica, uma taxa de mulheres, uma taxa de homossexuais, uma taxações. Deus nunca nos olhou taxando. A palavra de Deus diz que a luz da verdade presente no mundo, o mundo não quis receber. Deus tentou de todas as formas se expressar com o mundo. Libertou o povo do Egito,
fez sair do cativeiro, derrubou o cativeiro, libertou o cativo, deu normas que foram morais, que foram éticas, que foram sociais, e o povo foi incapaz de cumprir. A última manifestação do amor obstinado de Deus foi dar Jesus. O Evangelho de João diz: ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. O mundo de usura, o mundo obstinado pelo poder, o mundo obstinado pelo juízo, o mundo obstinado de aproveitar do outro, de fazer do outro, reduzir o outro a objeto de consumo, objeto de uso, objeto de prazer, objeto de satisfação. Este mundo não quis a proposta de Jesus. E aí João ainda continua. Ele veio para um povo específico. Ele nasceu historicamente em uma região do mundo antigo. Ele nasceu dentro de uma família. Ele nasceu numa árvore genealógica. Ele nasceu numa cultura própria. Mas estes também não o quiseram. Mas todos aqueles. Mas houve quem o quisera de verdade. E eu fico pensando, o que é querer Jesus de verdade? Como nós, que fazemos uma experiência cristã a partir de uma comunidade metodista, podemos dizer o que é querer Cristo de verdade? Sendo que o nosso processo histórico de construção metodista, nós passamos pela libertação dos corpos, pela libertação dos escravos, pela libertação das injustiças, pelas proclamações contra as injustiças do grande, do ápice histórico europeu ali da Inglaterra, depois dos Estados Unidos. Como hoje nós podemos dizer que queremos a Cristo? Querer a Cristo é muito mais do que aceitar um código moral, ético, de regras e doutrinas da denominação. Podemos dizer que querer a Cristo é ter a identidade de que somos. A identidade que eu tenho é que eu sou Ricardo, filho amado de Deus. Tudo mais que eu venha a ser, tudo mais que eu venha a me identificar, é uma resposta do Filho amado de Deus à justiça de Deus. E não por medo desse juiz, mas eu tentando ser justo ao amor obstinado de Deus que me fez filho no Filho Jesus. O convite desta reflexão é de que hoje, antes mesmo das definições, antes mesmo de ser homem, mulher, hétero, LGBT, feminista, movimento negro, direitos humanos, somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. E porque somos filhos e filhas amados e amadas de Deus, é justo que lutemos pelos direitos do movimento negro. É justo que lutemos pela inclusão LGBT dentro da denominação e cada vez mais a seguridade para que o Brasil deixe de ser o país que mais mata mulheres e LGBTs. O país que tem escravizado corpos como escravizou os negros. Ainda hoje, um país caminhando para a miserabilidade cada vez mais profunda por conta de um desgoverno. Porque somos filhos e filhas de Deus, nós não podemos nos calar diante da injustiça. Porque somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos dizer que o maior ato de amor dos filhos de Deus neste momento é: tome vacina, use máscara, respeite o isolamento. É porque somos filhos e filhas de Deus que não podemos permitir sermos rebaixados da nossa categoria daquilo que somos. O homem e a mulher, ele não é objeto de outro homem e de outra mulher.
Nós fomos criados para a relação, não para a objetificação da nossa existência. Não para a objetificação dos nossos corpos, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas qualidades, das nossas potências. Nós não podemos fazer que a experiência humana seja regida pelo sistema capital, pelo sistema de produção, pelo sistema de que você vale o quanto você faz, você vale o quanto você produz. Não! É por isso que nós somos, na existência toda humana, os únicos a serem chamados de seres humanos. Nós não chamamos seres répteis. Nós não chamamos seres vertebrados. Nós não chamamos seres caninos. Nós não chamamos seres domésticos. O ser humano é o que é chamado a ser. E todos quantos o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito, ele fez dele o seu povo, os filhos de Deus. Não precisa muito para ser filho de Deus. Basta repartir com aquele que não tem. Se querem levar o teu manto, deixe que leve a túnica. Se você tem duas, fique com uma. Se te pedem para andar 2 quilômetros, ande 4. Se te ferem, ofereça outra medida para ser ferido. A máxima de Jesus é difícil. Não quero falar para a comunidade como o Ricardo vive. O Ricardo não vive. O Ricardo não consegue mais doar a segunda túnica. O Ricardo briga para que devolva o manto. O Ricardo julga e coloca na balança do olho por olho, dente por dente. É por isso que o Ricardo hoje está partilhando com uma comunidade, porque eu acredito que cristianismo são náufragos salvando náufragos. E quando fracos ajudam fracos a se levantar, a terceira pessoa desta comunhão é o forte. É o santo, é o justo, é o todo amor, o todo misericórdia. É o que não olha a polarização, a equação do sistema, a definição que nós vamos nos fortalecendo para viver nesta terra de injustiça. Deus nos olha como filhas e filhos de Deus. Jesus não nos mandou espalhar uma doutrina sobre a terra. Jesus mandou que a gente marcasse com um sinal do Pai, Filho e Espírito Santo um modo de vida, que é a justiça, a libertação, a equidade, a generosidade, a partilha, o resgate, o amor comunitário, o ligar para o irmão que a gente não vê, o sustentar a casa de Deus, o sustentar os pobres, o socorrer as viúvas, o proteger os inocentes, o defender os indefesos, o denunciar o abuso marital contra as mulheres, abuso que acontece em tantos lares evangélicos. Desconstruir esta sociedade demoníaca que se baseia numa falsa interpretação da Bíblia, que mulher deve apanhar orando. Na briga de marido e mulher, um cristão de verdade salva a mulher. E todos quanto o receberam, ele fez dele um povo, os filhos de Deus. Amém. Peçamos perdão ao Senhor das nossas infidelidades contra a nossa identidade de filho de Deus. Quando nós rebaixamos o outro, mas quando nós também permitimos que o outro nos rebaixasse daquilo que nós somos. Como nós permitisse que o outro
nos definisse por aquilo que nós não somos. Peçamos perdão ao Senhor para que Ele nos ajude a ser a imagem do Filho. O Filho que nos tornou filho, a luz que estava no mundo. O mundo que não o recebeu também não nos receberá. Pedir perdão das vezes que nós queremos nos conformar com as situações do mundo de injustiça para sermos aceitos e aceitas. E ao sermos aceitos e aceitas por este mundo de não iluminação, nós deixamos de ser luz. E peçamos a graça que o Senhor socorra todos os necessitados da nossa comunidade, todos os enfermos, todos os filhos de amigos, parentes, os nossos parentes que estão enfermos. Que socorra a nossa pastora nas suas necessidades, que visite a sua casa, a sua filha, os seus parentes, que socorra as necessidades do nosso projeto, a Casa Mães da Luz. Que nós possamos viver a experiência de ressurreição, mais do que um dogma de que este é o dia do Senhor, que hoje seja o dia do resgate da nossa identidade. Que a graça, a paz, as constâncias do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conosco, que não desistiu de lutar, mesmo à distância, mesmo em fraquezas, mesmo no mundo de injustiças. Amém.